Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Anderson Castro aqui. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje a respeito do aeroporto de Goiânia. Hoje teve um inscrito que veio no Instagram e me perguntou: Anderson, como é que funciona para trabalhar lá no aeroporto? Dá para trabalhar só no aeroporto de Goiânia? Então eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre o aeroporto de Goiânia. E já queria pedir para vocês deixarem nos comentários, beleza? O que você acha do aeroporto? Como é que você trabalha lá, beleza? Eu queria começar o vídeo dizendo assim o seguinte: há 6 anos atrás, quando eu comecei nos aplicativos, o aeroporto era muito diferente da forma que é lá hoje, tá bom? Antigamente, eu não sei se você vai saber onde eu estou falando, quando você deixa um passageiro, que você dá a volta, quando você passa ali pelas locadoras e começa a descer de novo sentido aeroporto, tem um local ali à esquerda que hoje ele está fechado, mas era ali que os motoristas ficavam. Ali tinha umas barraquinhas que vendiam os lanches, tinha uns caras lá que colocavam as mesas, ficavam jogando truco lá. Então ali era uma área de convívio dos motoristas de aplicativo nesse local à esquerda, descendo para o aeroporto, para quem já entrou. E aí quando eu levava passageiro para o aeroporto, eu dava a volta, ia lá, estacionava o carro lá, ia dar uma limpada no carro, ficava por ali. Quando eu comecei nos aplicativos, eu tinha o hábito de ficar muitas horas lá esperando o passageiro no aeroporto. Eu baixava o aplicativo para ver a chegada dos voos, né? Então eu ficava ali um tempão. Por quê? Porque eu gostava de ficar ouvindo o que os motoristas conversavam. Era cada história que eu ouvia ali naquele aeroporto que vocês não têm noção. Então eu puxava uma cadeirinha lá, ficava sentado. Eu não era assim de ficar conversando muito não. A única pessoa que eu conversava mais lá era o Fênix, um amigo meu, que quando eu me encontrava com ele lá no aeroporto, a gente sentava junto e ficava conversando. Mas eu sentava por ali, ficava ouvindo os motoristas. Então essa área de convívio dos motoristas de aplicativo ali era muito legal, eu gostava muito de ficar lá. Mas teve uma época que aquilo ali acabou, eles tiraram, né, os motoristas dali, e para esse novo local que os motoristas foram, eu nunca fui lá. Eu sei que eles se reúnem numa parte atrás ali do aeroporto, onde tem umas árvores lá. Eu sei que ainda tem uma galera que se encontra lá, que costuma ficar lá nesse lugar, mas eu não fico. O único lugar que eu ficava é ali. Me fala aí se você é dessa época, desse cantinho ali no aeroporto onde os motoristas ficavam. Me fala aí se você é dessa época. Talvez a gente até já se viu lá, mas nessa época eu não gravava conteúdo, né? Então, com certeza, a gente não se conhecia. Aí, o que acontece? Quando eu iniciei nos aplicativos, como eu disse para vocês, eu tinha o hábito de ficar lá muitas horas. 1, 2, até 3 horas lá esperando, entendeu? Por quê? Porque na minha cabeça era normal. Só que, na verdade, hoje eu vejo que não era nada normal. Era muito errado isso que eu fazia, entendeu? Não tem essa de ficar horas e horas lá. Isso não vale a pena, entendeu? Agora eu vou falar para vocês da forma que eu trabalho hoje, tá bom? Primeiro, nem viagem para o aeroporto eu não tô aceitando, galera, porque já teve a época de eu ir para o aeroporto. Hoje nem mais eu vou falar para vocês, viu? Quando bipa viagem para mim para o aeroporto, primeiro é que elas estão pagando muito mal. Elas pagam muito mal. E aí eu nem vou mais. Antigamente eu já cheguei aí, a primeira viagem do dia, eu fico online ali por volta das 5h30 da manhã, então é normal bipar a viagem para o aeroporto. Eu pegava e ia. E várias vezes eu já me arrependi, né? Eu já quebrei a cara muitas vezes indo para o aeroporto. Hoje eu não vou mais, tá bom? Quero dizer isso para vocês. Hoje, no horário que eu trabalho, no horário que eu trabalho, eu não vou mais para o aeroporto, tá bom? Se você quiser saber se eu vou ou não vou, eu não vou mais para o aeroporto. Só que quando eu ia, o que a gente faz? Primeira coisa que você tem que saber, né, que eu já até expliquei, muitas pessoas sabem, mas para você que não sabe, o aeroporto de Goiânia, ele tem, eu chamo de 2 anéis, que é o anel interno e o anel externo. Quando você está chegando no aeroporto, você vê lá que bifurca, tem entrada de dentro e entrada de fora. Essa entrada de dentro, você vai usar ela para desembarcar, para deixar o passageiro, tá bom? Tome muito cuidado, nunca pare em fila dupla, tá bom? Nunca pare. Raramente eu vou lá e pego muito trânsito, que as vagas estão todas cheias. Eu lembro, sempre quando eu vou lá, sempre tem vaga, mas muito cuidado para não parar em fila dupla, tá bom? Tem os locais à direita, eu acho que à esquerda também você pode parar apenas para desembarcar, mas nunca para em fila dupla, tá bom? E aí o que acontece? A área externa, ela é para embarque, tá bom? Então o que acontece? Assim que você deixa um passageiro, caso bipe para você, você vai lá em cima,
dá a volta e entra no anel externo para poder buscar o passageiro, tá bom? Evite ficar parando em qualquer lugar. Observe as placas de proibido parar e estacionar para você não levar multa, beleza? Então saiba disso. Aeroporto de Goiânia, anel interno e anel externo, tá bom? Anel interno para embarcar e anel externo anel interno para embarcar, desembarcar e anel externo para poder embarcar o passageiro. Aí o que acontece? Hoje eu estou no azul, no Uber Pro, né? Porque a gente sabe que a Uber tem um sistema de prioridade. O que é a prioridade? O aeroporto ele tem uma fila que ela é virtualmente organizada pelo aplicativo, tá bom? Não é os motoristas que organizam, é o próprio aplicativo que organiza essa fila. Então toda vez que você chega lá, você entra nessa fila virtual do aeroporto. Você vai ver lá no seu aplicativo, número tal de tal. Aí o que acontece? Quando você chega, geralmente você tem uma prioridade em cima dos motoristas que já estão ali na fila durante um tempo, beleza? Então o que acontece? Se chamar viagem, geralmente bipa para você primeiro do que já estão na fila, porque a Uber ela dá preferência para quem está chegando com o passageiro. Só que eu tenho até que ver se quem está na categoria azul, igual eu tô, que não faço parte do Uber Pro, se eu tenho prioridade no aeroporto. Eu acho que não tem. Depois vocês me digam aí nos comentários, tá bom? Eu acho que só tem prioridade no aeroporto a categoria ouro para cima. Eu nem sei se o ouro tem. Depois vocês me corrijam aí nos comentários se eu tiver errado, beleza? Mas geralmente quem é Uber Pro, que é muito raro ter aqui em Goiânia hoje, né? Aí tem essa prioridade. Agora, quem não tem prioridade, chega lá e vai para essa fila virtual. Aí, o que acontece? Geralmente, você pode baixar um aplicativo para você ver o horário que os voos estão chegando, entendeu? Você chega lá no aeroporto, vai no aplicativo, você vê, não, daqui 30 minutos vai chegar 2, 3, 4, 5 voos. Então, compensa você ficar lá esperando, entendeu? Então, você pode baixar esse aplicativo para monitorar o horário dos voos, para você ver se vai chegar voo ou se não vai. Porque se você chega no horário que não está chegando voo, não compensa você ficar lá, de jeito nenhum, você vai ficar lá perdendo tempo. Então você sabe que tem o Jardim Guanabara ali do lado, né? Então você vai sentido o Jardim Guanabara para você tentar pegar uma viagem no Guanabara. Se de tudo você ficar lá no Guanabara e não estiver bipando, aí a alternativa é você ir voltando sentido CRE, setor Urias Magalhães, entendeu? Porque tem vários prédios, tem o CRE. Várias vezes eu já cheguei a ficar um pouco no Guanabara, não bipar e eu ir sentido CRE, porque aí lá bipa. Mas assim, o aeroporto de Goiânia, ele não é um aeroporto tão movimentado a ponto de você querer trabalhar só no aeroporto. Isso não existe aqui em Goiânia, você trabalhar só no aeroporto, isso não existe. E saiba de uma coisa, vá para o aeroporto só se a viagem estiver valendo muito a pena, tá bom? Porque às vezes você perde muito tempo lá no aeroporto, você perde muito tempo. Várias vezes eu já me dei mal no aeroporto. Fala aí para mim nos comentários se você gosta de ir para o aeroporto. Eu não gosto, eu não vou mais para o aeroporto. Primeiro, que o meu carro não pega Comfort. Hoje as melhores viagens para o aeroporto são no Comfort, que paga melhor. Agora o UberX, ir para o aeroporto não vale a pena de jeito nenhum. Então eu aconselho você, se você tem só o UberX, não vá para o aeroporto, não compensa. É muito melhor você ficar trabalhando aí onde você está, nos bairros onde você está. Agora, se a viagem estiver valendo muito a pena, for uma viagem que esteja pagando muito bem, beleza, você vai, fica alguns minutinhos, você sobe, estaciona lá em cima, fica lá alguns minutos. E geralmente as viagens que paga do aeroporto indo embora, elas são péssimas. Eu já cansei de ir para o aeroporto com a viagem boa e ir embora com a viagem péssima. Então para mim não vale mais a pena, tá? Aí o que acontece? Não fique muitas horas lá no aeroporto, de jeito nenhum. Chegou, espera no máximo 10, 15 minutinhos, não bipou, vai pro Guanabara, fica lá uns 30 minutinhos, não bipou, vai pro Urias sentido CRE. Não perca o seu tempo e pense muito bem se vale a pena você ir pro aeroporto ou não, porque na minha opinião, hoje do jeito que eu trabalho, o horário que eu trabalho, que é das 5h30 às 4, 5 horas, não vale a pena ir pro aeroporto de jeito nenhum, beleza?
É isso aí, qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. Me fale aí nos comentários sobre a sua experiência com o aeroporto, se você vai, se você gosta, se você não gosta, se você tem alguma estratégia de trabalhar lá. E tem outra coisa que eu quero dizer aqui, o problema hoje do aeroporto é alguns motoristas que ficam fazendo algumas malandragens lá, entendeu? Eles ficam, exemplo, você tá na fila, bonitinho, né? Aí eles ficam chamando umas viagens péssimas, aí você tem que recusar. E se eu não me engano, depois de 3 viagens seguidas que você recusa, você perde a sua posição na fila. Então já teve vez lá de eu estar de 1 de 5, esperando uma viagem boa, aí bipa uma viagem ruim, eu tenho que recusar. Bipa outra viagem ruim, eu tenho que recusar. Bipa outra viagem ruim, eu tenho que recusar. O que é que acontece? Eu vou pro final da fila. Então, isso aí também já foi um motivo para eu não ir para o aeroporto, porque o que tem de cambalacho lá, uns motoristas que ficam lá nesses locais, que fica fazendo algumas coisas erradas, chamando para poder gerar dinâmica, essas coisas eu não curto, não é comigo, tá bom? Se você costuma fazer isso, tudo bem, mas eu não gosto. Então é isso aí, aeroporto para mim não vale a pena, beleza? Esse foi o nosso vídeo aí sobre o aeroporto. Qualquer dúvida que você quiser, deixa aí nos comentários que a gente vai falando, beleza? Tamo junto, até mais, fui!